Muito bem, queridos, estamos iniciando mais uma jornada da Madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É sempre uma alegria ter vocês aqui conosco. Uma saudação muito especial, meu querido irmão Mateus, lá em Pureza, no Rio Grande do Norte. Um abraço, Mateus. E já já a gente vai estar se encontrando ali em Parnamirim, na praia de Pium, onde nós teremos o nosso encontro presencial da Madrugada com Deus, não só com Mateus, mas todos aqueles que se inscreveram, são mais de 60 pessoas que estarão conosco ali na praia de Pium para o nosso segundo encontro presencial da Madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O grupo da Madrugada com Deus é sempre bom lembrar que foi formado com um único propósito: motivar-nos a buscarmos a promessa da chuva serôdia, clamar ao Senhor pelo batismo diário do Espírito Santo. Essa é a principal razão da existência deste grupo. E no grupo nós apresentamos nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossos clamores, e estamos sempre intercedendo um pelos outros e clamando ao Senhor pela chuva serôdia. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. É sempre bom estar aqui com você. Eu quero convidar para orar conosco nesse momento. Aproveitar que ela está aqui, eu pedi a Cleide para abrir o seu áudio. Bom dia, Cleide. Você está me ouvindo, Cleide? Deixa eu ver se a Cleide está me ouvindo aqui. Tá sim. Deixa eu liberar o áudio aqui de Cleide. Só um instantinho, Cleide, que eu vou abrir o seu áudio. Pronto, deixa eu ver aqui, Cleide. De Moitinho. Oxe, não estava aqui na estante, menina. Deixa eu liberar aqui a Cleide. Perdi Cleide de vista. Pronto, Cleide. Vou liberar aqui seu áudio. Bom dia, Cleide. Você está bem? Está aberto. Você fechou. Dê só um toque. Pronto. Bom dia, família. Bom dia a todos. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, Mário? Tudo em paz, graças a Deus. Nós queremos, como é que está a sua menina Aurora? Está bem? Está bem, a faculdade está indo tudo bem, graças a Deus. Estou muito bem. Deus seja louvado por isso. Cleide, eu quero Amém. convidá-la a você a nos apresentar a Deus em oração nesse momento. Pode ser? Claro, claro. Pronto, fique à vontade. Oremos, irmãos. Bom dia a todos mais uma vez. Oremos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor hoje me escolheu para abrir esse pequeno grupo Madrugada com Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para te buscar em espírito e em verdade. Por isso nós queremos te pedir nesse momento batismo do Santo Espírito, para que possamos, um coração aceitoso, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a mensagem e, através do teu Santo Espírito, sentir a transformação dos nossos corações, da nossa vida. Fica com cada um de nós, Senhor. Abençoa cada família aqui nesse momento. É isso que eu te peço, agradecendo, pedindo perdão de todos os nossos pecados. E no nome santo, poderoso, da pessoa do Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito Muito obrigado, obrigada, Cleide. irmãos. Bom dia. Deus abençoe ricamente. Viu? Dá um abraço aí Amém. carinhoso na Aurora e no seu esposo aí na Itália. Amém. Bom dia a todos. Amo vocês, família. Amém, Cleide. Deus abençoe ricamente. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar sobre a lei de Deus. Vamos cantar esse hino que fala sobre a palavra e a lei do nosso Deus. Deixa eu ver aqui, pronto. Deixa eu soltar aqui um instantinho. Pronto. Vamos lá. Deixa eu liberar aqui o áudio para vocês. Vamos louvar o Senhor.
lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer,
Essa lei ela é perfeita, nunca, nunca erra. Que possamos confiar na promessa e na palavra do nosso Deus e manter a nossa fidelidade. Todos aqueles que temem ao Senhor, mantenham a sua fidelidade em observar e guardar os seus mandamentos, porque são preciosos demais. Eu creio que você se apropriou desses 10 minutos aí e fez aquilo que você gostaria de fazer, sua petição, apresentar o seu pedido, a sua oração. E eu creio que você também vai estar orando durante o dia de hoje. Quero saudar todos vocês mais uma vez, ao meu querido pastor Robson, que aqui está conosco mais uma vez. Deixa eu liberar aqui o áudio do pastor Robson. Bom dia, pastor Robson, homem de Deus. Muito bom tê-lo aqui conosco, pastor. Seja muito bem-vindo. Rodrigo, você estava falando? Bom dia. Bom dia, Mário. Eu estava falando que gostei desse cenário aí, seu aí. Ah, sim. A mulher inventou de fazer mudança aqui. Quando elas querem fazer mudança, a gente tem que aceitar. Muito bem, queridos. Vamos aproveitar, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Vamos fazer uma reflexão sobre as promessas de Deus. Vamos começar lendo aqui, o pastor Robson sempre está conosco. E você querendo dar sua forma você também desfrute e dê a sua participação aqui. Eu não sei se é meu aparelho, Mário, mas está muito baixa a tua voz. Baixo? Muito baixo. Não sei se é só o meu. Mas eu... Está dando para ouvir aí, Rodrigues? Minha voz direitinho? Não, está muito baixo, Mário. Está baixo. Então é o seu mesmo, que eu estou ouvindo bem, João. Eu estou ouvindo bem o pastor. Olha, os irmãos estão falando aqui, todo mundo está assim mesmo, está ouvindo baixo você, é o seu aparelho aí. Vamos ver se melhora agora aqui. Pronto, agora ficou de qualidade. Pronto, pastor. Eu até, Mário, pensei que você que não ia ter hoje aqui por causa do MASC, né? Inclusive, eu não entrei antes exatamente porque eu estava ontem, faltou energia aqui. Eu nem participei da reunião por isso. E aí eu estava aproveitando para mandar os links agora de manhã para o povo do MASC, né? Começa daqui a pouco. Ok. É verdade. É verdade. E hoje, por incrível que pareça, nós temos um pouco mais de pessoas, né? Nós vamos encerrar 5 horas, no máximo 5 horas aí, para a gente poder participar também. Muito bem, pastor Robson, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês aí, que já estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Oh, pastor, perdão, é 2 Coríntios, pastor. Capítulo... É parecido. É 2 Coríntios 1, verso 20. 1:20. Eu anotei aqui, mas a gente vai ler o 2 Pedro também. Mas vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. A minha Bíblia, nessa versão, que ela diz assim, 2 Coríntios 1, 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Agora eu quero ir, pastor, agora sim, vamos ler 2 Pedro. Eu poderia até começar com ele mesmo, mas 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda Coríntios 1, capítulo, 2 Pedro 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4 diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Pastor Robson, demais amigos, Deus tem nos doado, é o que diz o texto, né? Pelas quais Deus nos tem doadas as suas preciosas e muito grandiosas promessas. Deus tem nos doado promessas. Deus tem dado promessa para mim, tem doado promessa para você, para todos nós. Todos os dias Deus tem promessas para nossas vidas. Irmãos. E as promessas de Deus, conforme nós lemos aqui, elas são grandiosas e são preciosas, né, pastor Robson? Né? E eu estava pesquisando, pastor, existe mais de 2.000, eu até anotei aqui no meu rascunho, há aproximadamente, pastor Robson, mais de 2.500 promessas de Deus. Isso que foram catalogadas, né? Eu acho que tem mais. E elas não precisam ser promessas coerentes para que elas aconteçam, para que se cumpram. Porque Deus faz promessas, e nós sabemos que tem promessas, pastor Robson, que são condicionais, vai, pastor Robson? Tem aquelas que são condicionais, então aquelas que são promessas mesmo. Qual a diferença de uma para outra, pastor Robson? Bom, a própria palavra que você já disse já define a diferença, né? Promessas condicionais são aquelas que dependem de alguma coisa da nossa parte, né? Ou seja, Deus vai cumprir se nós também cumprirmos a nossa parte. Essa é a condicional. E há promessas que são incondicionais, elas vão se cumprir independente da gente fazer a parte da gente ou não, né? Por exemplo, Jesus prometeu voltar. Ele vai voltar. Isso não depende de nós. Essa promessa é uma promessa que vai se cumprir incondicionalmente. Ou seja, não existe nenhuma condição da nossa parte para que Cristo volte. Ele virá. Não é? Ele virá. Independente de se eu cumprir a minha parte ou não cumprir, ele vai voltar. Agora, Jesus promete nos salvar. Ele vai nos salvar, mas aí depende da minha parte. Essa promessa ela é condicional. Jesus não vai me salvar a despeito da minha escolha, não. Ele vai me salvar em harmonia com a minha escolha. Então, essa promessa é condicional. Então, se eu me colocar na condição, cumprir o requisito para a salvação, serei salvo. Se eu não cumprir, infelizmente, não serei salvo, embora ele tenha prometido me salvar. E Melisama quer falar, Mário. Elisama, deixa eu encontrar a Elisama por aqui. Pronto, deixa eu ver aqui, Elisama. Bom dia, Elisama, tudo bem? Tudo bom, pastor Mário, e o pastor Robson e todos os amigos, irmãos. Falando em promessa, ser fiel a Deus, eu recebi uma promessa muito grande, sexta-feira passada. Eu tinha na minha conta 1.000 e pouco. Aí eu fiz aqui um trabalho aqui, bom resultado, fiquei com 400 e pouco. Tenho certeza absoluta. Quando foi 3 dias depois, minha neta me pediu R$300 para pagar um exame dela, que ela está grávida, né? Minha neta. E aí eu disse, tá bom, Carol, eu te empresto esse R$300, porque eu sabia que eu tinha 400, né? E dinheiro é para gastar mesmo, é a necessidade, nós temos o quê? Temos que ajudar o próximo, ser independente de parente ou não. E aí, quando foi na sexta-feira, isso ela me pediu na quarta, na sexta-feira, eu passei a sexta-feira aqui arrumando a casa, preparando para o sábado, ia ter um panela aqui na minha casa, mas comecei aquela luta dentro de mim, Senhor, eu preciso de um dinheiro para ajudar meu filho, como se meu filho fosse me pedir alguma coisa no final da tarde. E eu sei que eu passei o dia toda sexta-feira aqui, só clamando por Deus, Então, quando quando terminei meu serviço tudinho, que eu fiz que eu desejei feliz sábado para todo mundo, inclusive para meu filho, para todo mundo, para meu filho. Então, quando estava tomando minha cevada, depois do pôr do sol, depois de tudo, aí ele disse assim, minha mãe, feliz sábado para a senhora também. A senhora leu a senhora leu o meu pedido em cima? Aí eu disse, meu papagaio do pé azul, e agora, meu Deus? Eu já sabia que era dinheiro. Quando ele liga para mim, eu já sei que é alguma ajuda.
Aí, quando eu vi, ele disse, minha mãe me empresta 267, uma caixinha de fósforo para ajudar a pagar um negócio aqui. Ah, meu pai. Aí eu botei a mão na cabeça. Aí eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, meu pai. Aí eu disse, Fabiano, é o seguinte, eu contei a ele, né, que eu só tinha tanto e já tinha emprestado tanto. Aí nisso eu ouvi uma voz dizendo assim, empreste. Não, empreste não, dê. Aí eu saí correndo, minha mãe até me espantou, eu disse, não, minha mãe, eu vou aqui. Aí eu, como minha mãe não ouve bem, eu disse, minha mãe, eu vou aqui resolver um negócio aqui, é um recado aqui que eu vou dar aqui. Aí eu peguei, fui na casa que eu também não sei passar, né, fazer pix. Aí fui na casa de minha irmã aqui, da minha vizinha, aí o marido, ela não estava, o marido dela estava, e saiu os resultados, irmão. Aí eu contei, quando ele foi olhar na minha conta, sabe quando é que tinha? 1.000. Olha, só tinha 400. Aí tinha 1.000 e pouco. Aí, na mesma hora, eu disse, basta logo. Aí passou logo 270 lá para ele, e depois passou para minha nora. Então, eu considero isso como uma bênção de Deus, porque se eu não tinha. Então, quando nós somos fiéis a Deus, como nós somos fiéis a Deus, como nós guardamos os mandamentos, quando a gente procura a fazer a vontade de Deus, Deus derrama suas bênçãos sobre nós. Olha, não peça dinheiro emprestado não, meu pastor Robson, que eu não tenho mais, não. Resultado, o que mais eu acho engraçado, gente, que voltou o que tinha 400 e pouco. Quando foi uns 3 dias depois que eu fui olhar na minha conta, só tinha 400 e pouco, quer dizer, tinha o mesmo tanto que tinha. Não é Deus ou não é Deus cumprindo suas promessas com o seu povo? Eu considero, sim, uma promessa de Deus. Eu acho bom você verificar, é bom verificar o que foi que aconteceu, né? Olha, não, eu verifico que foi Deus que mandou, não quero nem saber. Olha, irmã, tenha cuidado, viu? Eu sei dizer que eu mandei e Deus proverá todas as coisas, Deus é comigo, eu sei que voltou os 400 e pouco. Muito bem, muito bem. Bênção, né, irmã? Eu só não conhecia essa do papagaio do pé azul, viu, pastor Robson? Eu também não, Mário. Pronto. Mas a minha pergunta é uma figuração. E ela está na casa de mamãe, né? Deve estar na casa de mamãe. Né? Veja, irmãos, como é que nós estamos, pastor Robson? É bom a gente parar um pouquinho para pensar nisso. Como nós estamos lidando com essas promessas? Promessas essa que o senhor acabou de citar, que é aquela que nós estamos aguardando com grande expectativa. Eu costumo dizer, pastor Robson, que nós não estamos ansiosos em relação a essa promessa da volta de Cristo. Eu digo que nós estamos na expectativa do cumprimento dessa promessa. Porque promessas de Deus, elas não falham, elas nunca falham. E nós precisamos nos apropriar. Veja, o texto deixa claro, quando ele diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas promessas e suas preciosas e muito grandiosas promessas. Não são coisa pouca, irmãos. As promessas de Deus são grandiosas e elas são preciosas. E nós, cristãos, nós precisamos nos apropriar dela. Nós precisamos nos apropriar das promessas porque são grandiosas, são preciosas e, sem dúvida nenhuma, são promessas que nos trarão grandes benefícios. A pessoa que não se apropria, pastor Robson, das promessas que Deus faz, eu diria que essa é uma pessoa negligente ou medíocre, porque eu não posso, eu posso até dizer que eu posso duvidar, porque como é que eu posso adquirir e fazer parte dessa promessa se eu duvido, se eu não acredito? Tempo de Deus, o estabelecido, a forma como Deus usa e como Deus faz, ela não pode, de forma nenhuma, irmãos, ser vista como talvez. Se ele tem grandes promessas e são preciosas, elas precisam ser adquiridas. Eu preciso esperar nela essas promessas. E quando a gente fala de promessas, não tem como lembrar, pastor Robson, daquela cena que é impactante, a cena aquele episódio de Gênesis, quando Deus pede a Abraão, seu filho, seu único filho, Isaque, que de fato era o filho da promessa. E Deus fez um pedido inusitado, porque não se tem registro
de que Deus fazia ou pedia sacrifícios de pessoas. Aquilo era uma prática pagã. E Abraão, ele creu naquilo. Ele creu e foi avante. Eu não faço ideia, pastor Robson, quanto tempo Abraão levou da sua tenda até o Monte Moriá, que Deus disse que ia mostrar para ele. E Abraão foi até lá. E quando ele estava com o seu cutelo em pé para desferir o golpe fatal a Isaac, o Senhor brada. Lembra da pergunta de Isaac? Meu pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Deus é impressionante. Quando Deus fala, Deus proverá. Abraão confiou piamente nessa promessa. Na verdade, quem falou foi Abraão. Né? Exato, Deus proverá. Não foi Deus que falou, foi Abraão que disse. Abraão que falou isso. Deus proverá. E Deus proveu no momento certo ali. Abraão se tornou o pai da fé. E onde Deus proveu o cordeiro? Deus proveu o cordeiro ali no Monte Moriá. Deus providenciou o cordeiro para poupar a vida do filho de Abraão. Mas lá no Calvário, queridos, o cordeiro era o próprio Jesus Cristo. Então, pastor, a qualidade de nossa, eu diria, religiosidade, a qualidade de nossa comunhão, ela deve-se em acreditar ou não nessas promessas. E não podemos duvidar, porque elas são fiéis. Ela pode até demorar um pouco, como se foi o senhor que tem mais conhecimento. Quanto tempo levou a promessa de Deus para Abraão, com o filho da promessa, até Isaac nascer? Quanto tempo levou isso, pastor? Olha, Abraão, que a promessa dele, quando ele a promessa, ele tinha o quê? 75, se não me falha a memória, né? 75 anos. Ela se cumpriu quando ele estava com... Isaac nasceu, ele estava com 100 anos. Então, foram mais de 20 anos, né? Desde a promessa feita lá. Deixa eu voltar aqui no capítulo 15, né? Capítulo 15 de Gênesis, onde é feita a promessa. Isso, apesar que ele 15. Aguardava. Mas aqui no capítulo 15 é quando Deus faz aliança com Abraão, né? Então, se não me falha a memória, Abraão tinha aqui 75 anos. Não tenho certeza, não tenho lembrança assim exatamente, não. Mas é no capítulo 15, exatamente, quando ele faz a promessa, Deus faz a promessa para Abraão de que a descendência dele seria como as estrelas do céu, né? Então, se não me falha a memória aqui, ele tinha 75 anos, né? E Isaac nasceu, ele tinha 100 anos, né? Mas, de fato, ele já aguardava um filho dele quando casou, né? Que a gente não sabe exatamente quanto tempo foi, né? Mas ele já aguardava há muito tempo um filho. Mas a promessa de Deus mesmo é aqui no capítulo 15, não é? Quando Deus diz para Abraão, né? Que Abraão diz para Deus que o descendente dele seria o Damasceno Eliezer, e o Senhor respondeu no verso 6, capítulo 15, verso 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então o conduziu para fora da tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade, né? E a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, a justificação pela fé, né? Então, é aqui que nós temos Deus prometendo a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, né? O tempo que se levou para se cumprir fez com que Abraão se tornasse impaciente, não sei se eu posso usar essa expressão, porque ele tentou dar uma ajudinha para Deus e gerou um grande problema. Sara era estéril, não podia ter filhos, a promessa não se cumpria. Eu fico imaginando, pastor Robson, eu já falei aqui para vocês, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ler meditando e me colocando, imaginando, né, como a meditação fala,
Você lê o texto imaginando aquele momento. Eu fico imaginando, pastor Robson, mês a mês, o ciclo menstrual de Sara não mudava, as regras vinham, e chegou o momento que ela nem mais tinha regras, parou de ovular. Então, às vezes eu fico pensando assim, será que Abraão ainda confiava que Sara, porque foi uma surpresa incrível, depois do seu costume já não ter mais. Veja, irmãos, não importa o tempo, Deus fez promessas e ele cumpre. Inclusive, a Bíblia diz que já não estava mais, não tinha mais gás, né, para essa questão, porque a Bíblia diz que, Paulo diz assim, que o nosso pai Abraão já amortecido, né, foi Isso. pai com 100 anos, né? Então, quer dizer, já não funcionava mais os órgãos, né? Nem ele mais tinha condição de gerar filho, fisicamente falando, e nem Sara, né? Embora depois de Isaac, ele ainda teve filhos com Quetura, né? A outra mulher que ele teve. Mas Paulo diz que o nosso pai Abraão, já amortecido, gerou um filho, né? Então, quer dizer, já estava com idade muito avançada, com 100 anos ainda ser pai, não é fácil não, né, Mário? Isso, só um milagre. Como Sara já estava na menopausa, Abraão estava na andropausa, não tinha mais nada mesmo. Exatamente. Né? Mas agora, é interessante que ele teve condições de gerar Isaac e depois ainda gerou outros filhos, né? Ou seja, pastor Robson, as promessas de Deus, você e eu, nós precisamos tomar posse dela. Eu vou repetir uma frase que eu falei agora há pouco, pastor Robson: a pessoa que não se apropria das promessas de Deus, que Deus faz, é uma pessoa medíocre. Ela perdeu a sua motivação, ela perdeu a sua fé, né? E a qualidade, pastor Robson, da nossa religiosidade, a qualidade da nossa comunhão, deve-se muito em acreditar nessas promessas que Deus tem para nós. E eu preciso acreditar nelas, porque Deus, elas são interessantes. Mário. Pois não, pastor Robson. É interessante que aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Romanos, verso 18, ele diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Né? Então, esperando contra a esperança, porque, na verdade, tudo era contra, né? Exato. Tudo era contra a realização da promessa, mas Abraão esperou. Aí, a palavra que eu disse, o texto que eu falei foi esse aqui, o verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Né? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essas promessas, pastor, olha, o que é que nós estamos esperando como cristão? O pastor Robson há mais tempo do que eu acredito, porque eu volto a repetir para vocês, eu tenho 28 anos nessa caminhada, uma promessa que Deus nos fez, de que ele voltaria. Eu estou há 28 anos esperando, não é? O pastor Robson, não sei quanto tempo, né? Rodrigues. 37 anos esperando essa promessa. Abraão esperou 25 anos, mais de 20 anos, pela promessa de um filho que, como o senhor leu agora há pouco, já não tinha mais condições fisicamente nenhuma, mas a Bíblia diz que ele creu e se apropriou dessa promessa. Aí eu pergunto, irmãos, por que é que eu tenho que desistir agora? Por que é que eu preciso duvidar agora? O Senhor veio, cumpriu a promessa, nasceu de uma virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, como diz a crença católica, né? Foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e vai voltar, irmãos. Irmãos, quanto tempo mais eu tenho que esperar pela volta de Jesus? Não importa, irmãos. Essa é uma promessa que não vai falhar, pastor Robson. Nenhuma das promessas de Deus do passado falhou, porque ele vai falhar agora. Como é não, pastor? Viu, Mário? Diferentemente de Abraão não tinha nenhuma evidência
para crer de que isso ia acontecer, né? A não ser a palavra do Senhor. Mas nós, além da palavra do Senhor, nós temos a evidência, porque, como você acabou de citar, né? Jesus veio, nós temos as evidências, a comprovação do cumprimento da promessa, porque Jesus veio, ele esteve aqui, ele morreu do jeito que a Bíblia diz, exatamente como a Bíblia falou, né? Aconteceu. É verdade, pastor Robson. Agora, voltando para o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, porque quantos são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim. Irmãos, Deus não revoga suas promessas. Se ele prometeu algo para você, espere, amigo. Espere pacientemente pelo Senhor. Ela vai se cumprir. Essa promessa da volta de Jesus, amigo, nós temos que continuar esperando, irmãos. Quanto tempo mais, não é o tempo que interessa, irmãos. Não é o tempo. É como você e eu estaremos quando este dia chegar. E se a morte nos alcançar antes, se tivermos que descansar na sepultura, como desceremos? Como vamos ficar na sepultura? Esperançosos, morremos na esperança? Vamos morrer na esperança ou duvidando, desacreditando? A promessa de Deus, que eu me lembro, pastor Lopes, de uma experiência que o pastor, quando passou por aqui, ele contou, o pastor José Orlando, você deve conhecer o pastor José Orlando, ele contou a experiência de um pai que foi pregar sobre a volta de Jesus, e falou que nós vamos voar, vamos subir para encontrar. E quando ele chegou em casa, o filho dele fez questionamento, mas papai, como é que pode? Nós vamos voar mesmo, nós vamos ter asas. E eu posso acreditar em tudo, mas acreditar que a gente vai voar? E o filho ficou duvidando, né? E ele ficou perguntando assim, como é que eu posso fazer para que meu filho acredite e tal e tal. Então, ele pegou o pastor Orlando contou que o pai foi numa despensa e pegou uma bacia enorme com água e botou água na bacia. Depois, o filho perguntou para ele, o que é isso, papai? Ele fez, meu filho, isso aqui é o mundo. Essa bacia é o mundo. E pegou um monte de pregos novos e pregos enferrujados. E jogou dentro da bacia com água. Aí o filho perguntou para o pai, e agora, pai, você está fazendo o quê? Esses pregos velhos, esses pregos novos? E ele disse, esses pregos aqui, filho, são as pessoas. E entre essas está eu e você. Depois ele foi lá dentro e pegou um imã enorme, um imã bem grande assim, e o filho perguntou, e esse imã aí, pai, para que é esse imã? Ele fez, o imã que é Jesus. Aí ele fez, agora preste atenção, filho. Ele aproximou então, pastor, o imã da água e de repente os pregos começaram a se movimentar. E quanto mais ele se aproximava o imã da água, a bacia, o imã começou a atrair os pregos. Só ficaram na bacia os pregos que estavam enferrujados. Aí ele fez, meu pai, não estou entendendo nada. O senhor disse que essa bacia é o mundo, os pregos são as pessoas, eu e o senhor, o imã é Jesus. O que é que o senhor está querendo me dizer? Ele fez, filho, o mundo é essa bacia e está cheio de pessoas. Os pregos são as pessoas enferrujadas e o imã é Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, as pessoas elas serão atraídas por Jesus de tal forma que elas vão subir para encontrar com Jesus, mesmo sem asas, elas vão voar para encontrar com Jesus, porque Jesus atrai as pessoas. E ele fez, então, papai, por que esses pregos enferrujados não foram? E ele disse, irmãos, os pregos enferrujados são as pessoas que viveram o cristianismo só de teoria, e viveram e exageraram uma vida de pecado, mesmo vivendo na igreja. E quando Jesus voltar, essas pessoas enferrujadas pelo pecado não serão atraídas por Jesus. E ele entendeu, irmãos, o recado. Aí a gente faz um questionamento, pastor, porque já estamos chegando ao final aqui, né? Como é que anda o seu relacionamento com Jesus? Eu vi uma frase, pastor Robson, que eu até já citei aqui, permita repetir novamente, eu já citei em outra situação,
que a frase, eu até anotei aqui na minha Bíblia, a frase ela diz o seguinte: é melhor se gastar por Jesus do que enferrujar no pecado. É melhor se gastar por Jesus do que enferrujar no pecado. Quanto tempo você canta, você louva, quanto tempo você tem ido à igreja, você está perdendo a motivação para ir aos cultos, você está perdendo a motivação para pregar o evangelho. Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Por mais absurdo, pastor Robson, que pareça para o mundo moderno, né? Esse mundo moderno que não acredita na volta de Jesus. Ele está voltando, irmãos. A questão é, irmãos, essa promessa vai se cumprir. Não sabemos quando, mas nós cremos que estamos perto. A questão é, irmãos, como é que anda a sua fé nessa promessa? Tem muitos de nós aqui, pastor, sofrendo horrores. Os crisóis parece que nunca param. É saindo de um problema, entrando em outro. Eu pergunto, como é que anda a sua fé em meio a tudo isso? A sua fé anda enferrujada? Queridos, se no momento que Jesus aparecer nas nuvens dos céus para cumprir a promessa do Pai, se no momento que Jesus estiver voltando, irmãos, você estiver enferrujado, irmãos, você vai ficar por aqui mesmo. É duro, mas nós precisamos atinar para isso, irmãos. Se a minha vida, se eu estou vivendo uma vida de aparência, se eu estou me alimentando do pecado, irmãos, enferrujado do pecado, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, irmãos, se eu estiver enferrujado pelo pecado, irmãos, é por aqui mesmo que vai ficar todos aqueles que ao longo do caminho perderam de vista essas promessas e passaram a viver uma vida do seu bel prazer, do seu jeito. Até indo à igreja, cantando, mas vivendo uma vida de aparência, gostando do pecado. Irmãos, hoje, quarta-feira, eu preciso viver uma vida fundamentada na promessa de que Jesus Cristo vai voltar. Não importa a dor, o que você está passando, sofrendo, não vai, isso não são motivos para você desistir, irmãos. Não existem motivos para você desistir da caminhada cristã. Permita que o Espírito Santo reavive a sua esperança nessas promessas, porque elas são, vejam, o texto é bem claro, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nela o sim. Deus quer salvá-lo, Deus quer nos salvar. Essa é a nossa bendita esperança, como diz Márcio, não perca de vista essa promessa, irmãos. Aconteça o que acontecer, pastor Robson, sofra o que tiver de sofrer, amigo, não desista, pastor. Nenhum de nós temos motivos para desistir dessa caminhada, porque a promessa de Deus tem o sim para mim e para você. Então, irmãos, peça ao Espírito Santo para tirar de nós esse ferrugem que talvez esteja impedindo-nos de crescermos na graça e no conhecimento e de levar a sério o nosso preparo. Estamos constantemente repetindo isso aqui. Leve a sério o seu preparo para a volta de Jesus, irmãos. Esse mundo já está maligno, pastor Robson. E muito em breve aquele que prometeu voltar vai voltar. Não espere melhorar, irmãos, as coisas, porque a gente sabe que não vai melhorar, irmãos. O que tem que melhorar é o meu relacionamento com Jesus. O que tem que melhorar, meu amigo, é a minha confiança nessas promessas maravilhosas que Deus tem para mim e para você. Eu pergunto, pastor Robson e demais irmãos, está você disposto a viver essa promessa, custe o que custar, irmãos? Não abra mão dessa promessa, irmãos. Não desista de Jesus por nada. Eu quero ver a sua mão erguida se você realmente crê nessa promessa que Jesus fez, que vai voltar, e nós precisamos crer nisso, porque não falha, irmãos. Nunca falhou uma promessa do nosso Deus, porque vai falhar hoje, pastor Robson? De forma nenhuma. A promessa de Deus não vai falhar, irmãos. Aquele que vem vai voltar e não vai demorar, irmãos. Eu quero cantar com você, queridos, esse hino que fala sobre essa promessa maravilhosa. Como diz os arautos do reino, né, pastor Robson, enquanto ele não vem, eu vou ficar como? Eu vou ficar esperando. Não espere melhorar, irmãos. Vá do jeito que está, se apegue a essa promessa.
Jesus Cristo vai voltar e vai nos livrar de todo o nosso sofrimento. Vamos louvar, encerrando a nossa jornada de hoje, cantando esse hino maravilhoso que fala da promessa da volta de Jesus. Coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são
são seus. Que doce e maravilhosa promessa o Senhor tem para nós. Que promessa linda, irmãos. Se aproprie dela. O Senhor está voltando. Nós estamos salvos em Cristo. Precisamos permanecer salvos nele. A promessa que o Senhor tem para nós, não importa quanto tempo ainda temos que esperar. Continue esperando. Ela vai chegar no tempo certo, na hora certa. E nós estaremos muito em breve, irmã Elisama, Neuza, Mara, irmão Rita, irmã Celina, todos nós com a nossa família estaremos, né, Márcio, subindo para encontrar com Jesus. Esse dia está perto, irmãos. Não abra mão dessa promessa maravilhosa, nunca esqueça disso, irmãos. E nós vamos lançar um desafio aqui, pastor Robson, para todos nós que aqui estamos. Isso não tem que ser constante todos os dias, mas hoje vamos lançar um desafio. Você vai ter hoje a oportunidade de procurar 5 vizinhos, pode ser mais, quanto você queira, e fale para esses 5 vizinhos dessa promessa maravilhosa. Escolha quem você quer falar para Jesus, de Jesus para alguém hoje. Essa promessa é para eles também. Então está aí o desafio. Você vai procurar 5 vizinhos e falar dessa promessa maravilhosa. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você e você ora por mim e o nosso Deus agirá por cada um de nós. Estamos chegando ao final da nossa jornada de hoje, agradecidos a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, meditando e relembrando essas promessas maravilhosas que o Senhor tem. A mais preciosa de todas elas é ver Jesus voltar, queridos, e estarmos prontos para encontrar com Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar nesse momento, pastor Robson. Vamos fazer a nossa oração nesse momento, encerrando a nossa jornada de hoje. Vamos orar. Pai querido, nosso bondoso Deus, que coisa linda, Senhor Deus, podemos ouvir uma canção como essa, nos motivando, nos enchendo o coração de alegria, de que muito em breve o teu Filho, o Salvador Jesus, aquele que veio aqui a este mundo e morreu por nós, ele vai voltar para nos buscar, Senhor. O que nós queremos, Pai querido, nesse momento, é que o Senhor fortaleça a nossa fé em suas promessas, principalmente nessa, Senhor, de que o Senhor foi preparar lugar. O Senhor Jesus disse isso, que ele voltaria para nos buscar. Está tudo pronto, Senhor. Nós acreditamos que está tudo pronto. Então, Pai querido, fortalece-nos para que nada, nem coisa alguma, tire de nós essa bendita esperança. O Senhor cumprirá a sua promessa. E aqui estamos, Pai querido, aguardando este dia chegar. Fortalece-nos, ó Deus. Queremos te fazer um pedido muito especial, Senhor. Assim como o Senhor alcançou o meu coração, o coração da Elisama, da Cleide, do pastor Robson, e de tantos que, todos nós que aqui estamos, Senhor, alcance também a nossa família, Senhor. Traz nossos filhos para crerem nessa promessa. Traz nossos familiares, ó Deus, para junto de Ti, para que junto conosco, Pai, eles também vivam nessa preciosa promessa de que Jesus vai voltar. Salva-nos para o Teu reino, Senhor. Nos dê coragem, nos dê autoridade para falar para as pessoas hoje dessa promessa maravilhosa. Precisamos do Teu Espírito para isso, Senhor. Humanamente falando, não temos coragem, não podemos. Por isso, Pai querido, batiza-nos com Teu Espírito, para que, revestido de autoridade e coragem, possamos ser instrumento do Senhor para levar essa promessa a tantas pessoas que encontramos durante o dia de hoje. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e muito obrigado, porque o Senhor nunca falhou de Suas promessas. Não vai ser essa que vai falhar. Nós cremos que o Senhor vai cumprir a Sua promessa e vai enviar Seu Filho para nos levar para o Teu reino. Até este dia chegar, Senhor, guarda-nos, mantenha-nos acesa nossas lâmpadas, para que quando Jesus voltar, o nosso coração se alegre ardentemente e possamos estar para sempre com o Senhor. É a nossa oração, Senhor, crendo na Tua misericórdia, na Tua promessa e confiando esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Deus abençoe você, queridos. Fiquem firmes, porque Jesus cumprirá a sua promessa. Ele vai voltar.